Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Cabeleireiro Integrativo e hoje eu, Luma Sakamoto, quero falar sobre um assunto polêmico com você. Você é cabeleireiro e você está esperando que alguém te dê alguma segurança, alguma estabilidade? Esse vídeo é para você, que eu vou explicar certinho para você qual que é o problema de você pensar assim. Gente, é o seguinte, eu como gestora de salão e eu também como profissional que trabalha por conta, eu quero compartilhar com você duas mentalidades. E que, na minha opinião, se a pessoa não entende a diferença dessas duas mentalidades, ela está seriamente comprometendo a sua parte financeira, a sua vida financeira. Por quê? A profissão de cabeleireiro, hoje a gente sabe muito bem que existe uma lei específica que faz com que a gente tenha uma relação de trabalho diferente no ambiente do salão, tá? Então, como é que isso funciona? Por que eu estou explicando isso para vocês? Eu sou filha de 2 cabeleireiros e até onde eu me lembro, meu pai e minha mãe nunca tiveram, na minha existência, carteira assinada. E qual que o que é que se cria a respeito, na sociedade sobre carteira assinada? Ter a carteira assinada significa que alguém está cuidando de você, que você pode tirar férias e que você, se ficar doente, você vai ser cuidado por alguém. Que você vai poder se aposentar. Então a carteira assinada, ela está relacionada, ou o regime CLT, da Consolidação de Leis de Trabalho, ele está atrelado à sensação, à percepção de que você tem férias, de que você vai ter aposentadoria e de que alguém está cuidando de você. Gente, sinceramente, ser cuidado, sentir que você está sendo cuidado é uma sensação muito boa, né? Quem não quer ser cuidado? Só que esse cuidado aí, que, entre aspas, ele é dado pelo empregador, na verdade, ele como eu falei, é só uma percepção, é uma sensação. Porque, na verdade, com os custos que o empregador tem, com relação ao empregado CLT, na verdade quem fica com uma boa parte do dinheiro que era para ir para sua mão como empregado de carteira assinada, vai para o governo. E aí o que o governo faz? O governo fala para você, olha, paga o INSS porque daqui... A gente agora nem sabe mais, nem sei exatamente quanto tempo que o INSS é o tempo mínimo para se aposentar. Daqui a, não sei, 30, 40 anos, eu vou te pagar o mínimo, um salário mínimo, em troca todo esse dinheiro que você me deu ao longo desse tempo. Só que a gente sabe que esse sistema, essa previdência, essa forma de previdência está falida. Falida por quê? Porque os custos, que estão relacionados a manutenção desse sistema, eles são muito maiores do que a entrada. Logo, quem hoje recebe, quem já se aposentou, está sendo bancado por quem está contribuindo. E isso é uma relação que não se sustenta, porque essa pessoa que está sendo aposentada não contribui mais. Então, cada vez mais a gente precisa de mais gente na base dessa pirâmide para sustentar. Então, não sei se daqui a 30, daqui a 40 anos, isso vai ser sustentável. Porque até onde eu sei do que eu estudei de administração, a gente precisa ter gastos menores do que os ganhos. E não é o que acontece com o INSS, tá? Então, se você acredita que a sua aposentadoria está garantida porque a sua carteira está assinada e você recolhe INSS, primeiro ponto, isso já pode não ser verdade daqui a uns anos. Segundo aspecto, recolhimento de FGTS. O recolhimento do FGTS
Como eu gosto muito do Flávio Augusto, se você não segue o Flávio Augusto da Silva, siga ele. Ele é um cara que tem muita propriedade para falar sobre gestão, sobre empreendedorismo. Ele fala, o FGTS nada mais é do que você depositar um determinado dinheiro todo mês que você não consegue, você não tem um bom rendimento sobre esse dinheiro, não, né? O rendimento é corrigido sobre a inflação, ou seja, não rende nada. Esse dinheiro da FGTS não rende nada e lá pra frente, e você tem regras super rígidas para você ter esse acesso a esse dinheiro, né? Então, por exemplo, a pessoa, ela precisa, no caso, usar o FGTS em caso que ela seja despedida ou ela faça um acordo, mas também caso ela queira comprar uma casa, um apartamento ou abater o valor do financiamento. Ou seja, você está depositando todo mês, o dinheiro não está rendendo para você e ainda por cima você tem regras muito rígidas, específicas, você não tem liquidez desse dinheiro, você não pode pegar esse dinheiro de uma hora para outra se você precisar. Ou seja, FGTS também eu não sei se dá para mim considerar investimento. E o 13º salário? Nossa, mas chega no final do ano, eu vou receber o 13º salário, eu vou ter um salário a mais. Gente, quando a gente faz gestão, a gente aprende que a gente tem que provisionar as coisas, ou seja, quando é só simplesmente eu somar todos os gastos que eu tenho no ano, inclusive lá no final do ano, que os gastos eles vão, né, podem ser mais altos ou mais baixos, somo tudo e divido por 12. Logo, a referência que eu preciso ter é, na verdade, referência anual. Só que o empregado pensa em 13º como algo a mais, mas na verdade é uma parte do que você receberia no ano que não é paga todo mês e que o empregador segura para chegar no momento que eles falam 13º e pagar para você. Ou seja, na verdade, como o Flávio Augusto fala, é um empréstimo compulsório que o empregado faz para o empregador. Se o empregador, obviamente, fizer todo esse planejamento financeiro. Ou seja, comece a entender, ao invés de mensal, gastos e rendas anuais, tá? Tudo multiplicado por 12 dentro do seu ano. Quanto que é isso? Ou, no caso de quem é o empregado, soma tudo que você ganha no ano. Quanto que dá no ano? Divide por 12 para você ter uma noção média, tá? Então, gente, é totalmente diferente do que vocês estão acostumados a pensar. Eu sei também, porque isso foi um processo de mudança que me aconteceu. Mas, enfim, ter uma carteira assinada, na verdade, é você emprestar dinheiro para o governo 2 vezes, você empresta dinheiro para o governo 2 vezes pelo INSS, pelo FGTS, que aqui não vão te dar renda nenhuma, né? Não vão te dar rendimentos nenhum. E a terceira, você emprestar o dinheiro para o próprio empregador, porque se o empregador entende que o gasto dele é anual, na verdade ele já reservou aquilo ao longo dos meses. E férias? As pessoas querem ter 20, 30 dias de férias, falar, eu tô de férias. Então, né, você tá de férias, mas se você trabalha por carteira assinada, quem decide, quem bate o martelo, na verdade, de quando você vai sair e por quanto tempo você vai sair, não é você. É o dono da empresa. É porque ele precisa das pessoas no ano inteiro. Logo, se não der, você não vai ter suas férias quando você quer. Ou seja, você que quer, que gosta da carteira assinada, você descobriu que você paga, empresta dinheiro 2 vezes para o governo, você descobriu que você empresta dinheiro para o empregador e que você, na verdade, não tem controle nenhum sobre as suas férias, né? Porque não é você que manda nelas. Gente, eu sei que isso tudo tá soando um pouco agressivo, mas é porque eu vivo isso, eu vivi isso e vivo isso a minha vida inteira. Eu não enxergo vantagem em ser um profissional CLT.
essa é a minha opinião. Eu não estou falando para você não ser um profissional CLT, eu não estou falando que não presta CLT, eu não estou falando nada disso. Eu estou mostrando para vocês uma outra perspectiva. Porque agora eu vou contar para vocês o que é a perspectiva de ser um empreendedor, né? No caso que eu estava explicando sobre o Salão Parceiro, é ser um microempreendedor, empreendedor individual, ou de fato ser um empreendedor já ter um porte maior. Eu trabalho há 10 anos no mercado da beleza. Antes disso, trabalhei 2 anos como professora horista, tá? Então, eu nunca trabalhei na minha vida com salário fixo. Eu nunca dependi de ninguém, de ficar me pagando, ter aquela renda todo mês. E isso eu vou te falar que foi ótimo e é ótimo para mim até hoje. Sabe por quê? Porque dessa forma a água bate no meu bumbum para eu ser melhor. A água bate no meu bumbum para eu estudar mais, para eu servir melhor. Porque lá, quando entre aspas, a renda está garantida, entre aspas, a pessoa se acomoda. Ela atende mal, ela acha que tá tudo bem, um dia ela tá mal, outro ela tá bem e a cliente aceita isso. Eu, como pessoa que trabalho por resultado, eu dependo do meu resultado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que toda vez encantar o meu cliente, eu tenho que toda vez focar o meu trabalho em deixar o outro satisfeito. E isso gera todo um ciclo virtuoso, porque eu não tenho limite de ganho. Eu não tenho limite de ganho. O que eu preciso entender é que eu preciso ter limite de gasto. Isso você precisa entender. Isso é parte da disciplina que você, como profissional liberal, como você, como profissional autônomo, como você profissional... Não, isso não se aplica só a cabeleireiro, né? Existem outras classificações, mas que basicamente elas estão relacionadas às pessoas que não têm uma forma garantida, né? Um dinheiro garantido de trabalho. Essas pessoas, elas precisam entender que não há limite de ganho, mas precisa ter o limite de gasto, porque a continha é simples. Se você ganha mais do que você gasta, você vai ter o quê? Sempre um rendimento, você vai ter lucro, né? Você vai ter lucro. E lucro é uma coisa que você precisa incorporar no seu dia a dia. Você precisa incorporar nas suas finanças pessoais, ou se você está no seu salão, você precisa incorporar lucro. A palavra lucro, você precisa ter lucro, porque o lucro é que sustenta o desenvolvimento. É o lucro que sustenta o crescimento. Se a pessoa gasta o tanto que ela ganha, ela está fadada a daqui a pouquinho ter algum desequilíbrio e ficar devendo. Aí encolhe, tá? Ou seja, você que é cabeleireiro e que não tem carteira assinada, muda a chavinha na sua cabeça e começa a entender que você é responsável pelo seu resultado. Veste isso, entenda isso, que isso vai te trazer poder, né? Porque quando a gente se enxerga como protagonista da situação, ou seja, poxa, se eu quero ter resultado, eu preciso fidelizar, eu preciso estudar, eu preciso ser cada dia melhor, você não tem limites de ganho. Você já não ouviu falar que tem cabeleireiros que ganham quantias enormes, quantias como os jogadores de futebol. Gente, jogadores de futebol de sucesso, lógico, né? Se você pega aí grandes profissionais, como por exemplo o Rodrigo Sintra, como você pega, por exemplo, lá o Romeu Felipe, a gente tem pessoas, profissionais que, o Marco Antônio de Biagi, eles constroem impérios enormes, sendo cabeleireiros. Eu sempre falo que essa profissão, ela é uma profissão maravilhosa, ela dá uma oportunidade de crescimento que é só dependente mesmo da pessoa. Porque se você tem a disciplina, se você consegue trabalhar bem, atender bem,
Você não tem teto. E é isso que eu amo em trabalhar com resultados. Não tem ninguém me colocando um teto na minha cabeça e falando daqui você não passa. Eu gostaria muito que você tomasse isso para si e que você também entendesse. Você, como profissional, como registrado, como um seletista, você está limitado. Mesmo que o seu chefe, sua patroa seja gente boa, se para aumentar o dinheiro efetivo na sua mão, muitas vezes você custa o dobro. Então, se você quer R$200 de aumento, a pessoa, o empregador vai gastar 200. Aí eu pergunto para você, o que é que você está fazendo para gerar esses R$400 a mais de faturamento, não de faturamento, de lucro para pagar você? Porque na verdade tem que ter faturamento, depois vai ter despesa, não sei o que lá, tem que sobrar R$400, você tem que gerar resultado de R$400 para essa pessoa pagar você. E aí? Complicado, né? Só que se você trabalha por resultado, se você... depende de você. Depende de você. E essa mentalidade de depender de si, eu entendo como algo maravilhoso, sabe por quê? Porque eu não tenho controle do chefe, se o chefe está de mau humor, se o chefe gosta de mim ou não, se, sei lá, o mercado tá ruim, tá bom. Eu só tenho controle sobre mim. Eu só tenho controle sobre o que eu posso fazer, o que eu posso gerar de resultado. Eu só tenho controle sobre o tempo que eu estudo. Eu só tenho controle sobre a forma como eu penso, a forma como eu lido com as pessoas. Então, trabalhar como profissional, como empreendedor, sendo um MEI ou tendo a sua empresa, né, microempresa, enfim, que seja, é uma forma completamente diferente de pensar. Não é só a relação de trabalho, tá? Não é a relação de trabalho, é a forma de pensar. Mas já que eu falei sobre relação de trabalho, já vou fazer uma outra explicação aqui. Relação de trabalho, qual que é a relação de trabalho do empregador com um profissional que é carteira assinada, e qual que é a relação desse parceiro, dono do salão, com o parceiro cabeleireiro? São diferentes. Vamos separar aqui. Qual que é a relação? O que é que o empregador, no caso, o dono do salão, que é empregador, que assina a carteira, o que ele tem que cobrar dessa pessoa? Ele tem que cobrar horário, ele tem que cobrar que essa pessoa, dentro do tempo que ela está em horário de trabalho, que ela seja produtiva, porque ele está comprando tempo. O empregador, aqui na relação com o seletista, ele paga por hora. Então, você que trabalha de carteira assinada, você tem a obrigação de, enquanto você tiver no seu local de trabalho, que você bateu o seu ponto, você tem que sim entregar 100% do seu tempo para a empresa, porque ela está te pagando por hora. Não é? Se você não fica 30 minutos a mais, você não vai ganhar hora extra? Então, a relação aqui é uma relação muito mais mandatória do empregador. O empregador, ele pode sim mandar, lógico que respeitando sempre a questão de direitos humanos, de respeito ao próximo mesmo. Só que o cara aqui, o empregador, ele tem que fazer essa pessoa, o tempo que ela pisa dentro do espaço dela, trabalhar. E trabalhar é tempo, tá? Então, essa pessoa, na relação de trabalho seletista, a relação do empregador é mais mandatória com relação ao empregado, e o empregado tem que entregar produção dentro de tempo, né? O tempo que está lá tem que estar sempre fazendo alguma coisa. Aí são regras mais rígidas também, porque o empregador, ele tem sim o direito, por exemplo, de proibir o uso de celular, se não estiver relacionado à atividade. Ele tem o direito de dar advertência, ele tem o direito de punir essa pessoa. Isso é a situação conforme a lei trabalhista, tá?
conforme, lógico que a gente também falou que os benefícios têm que ser pagos, FGTS, por aí vai. Vamos lá para o outro lado e falar sobre como é a relação aí já muda a nomenclatura porque a relação é diferente, vamos lá. Salão parceiro e profissional parceiro. O salão, como o nome diz, é uma parceria. O que essa parceria significa? Que eu, como dona do salão parceiro, eu acordo, eu combino o que é que vai ser, o que vai ser benéfico nessa relação. Logo, esse profissional parceiro, ele não tem um pagamento por hora. Ele começa a pensar diferente. Poxa, se eu estou aqui, eu tenho que estar atendendo, eu tenho que estar produzindo. Então, a mentalidade do profissional parceiro tem que ser diferente. Lá, o seletista no salão, o que ele pensa? Ai, chegou mais uma cliente, vou ter que fazer hora extra, vou ter que fazer... Já o profissional parceiro fala assim, opa, chegou uma cliente, nossa, ainda bem, porque hoje eu ia produzir R$200, agora eu vou conseguir produzir R$300. Então, a mentalidade dessa pessoa é uma mentalidade de produtividade, produção, atendimento. Quanto mais atendimento, melhor. Quanto mais venda de produto, melhor. Esse cara aqui, ele sabe que ele precisa lutar pelo dele, e o salão parceiro, ele também tem que entender que esse cara aqui, ele tem a autonomia de decidir quando vai trabalhar, que horas vai trabalhar. Só que, lógico, o profissional, ele precisa entender, quanto menos disponível ele tiver, quanto menos à disposição ele tiver, menores são as chances dele captar cliente, né? Então, assim, você percebe como é uma relação em que eu preciso dele, mas ele também precisa estar aqui. Ele precisa produzir. Eu preciso que ele produza, eu preciso que ele venda mais, ele quer vender mais, ele quer produzir mais, né? Lógico que existem outras nuances que a gente precisa trabalhar outras questões aí, né, de organização, de uso de produto. Isso tudo tem que ser combinado, isso tudo tem que ser via contratual. Ou seja, nessa relação de parceria, as duas partes estão comprometidas com o resultado, elas estão interessadas no resultado. E quando há interesse pelas duas partes, as chances de haver mais, vamos dizer assim, uma relação melhor, uma relação de troca melhor, aumentam. Não tem que ficar aquela coisa do empregado cutucando o empregador cutucando o empregado para se mexer porque a empresa tem que pagar a conta. Então, nessa relação de parceria, todo mundo quer pagar a conta, mas todo mundo está interessado em resultado. Sinceramente, eu acredito que a forma mais efetiva de se trabalhar é por resultado. Sabe por quê? Porque você gosta quando você vai em algum lugar, pede para fazer um serviço e a pessoa não te dá um resultado? Por exemplo, eu contrato um encanador, o encanador vem aqui e não resolve o meu problema. É a mesma coisa, gente. Se a pessoa está dentro de uma empresa e ela não resolve o problema, você continua usufruindo daquilo? Aliás, se a pessoa está dentro de uma empresa e ela não resolve o problema, qual é o valor que essa pessoa tem para o dono da empresa e para os clientes? Esse posicionamento que eu estou trazendo para vocês, eu sei que é bastante polêmico até, só que o Brasil, ele depende de produtividade. Qualquer país do mundo depende de produtividade. Veja só como os países que mais crescem são os que produzem. Então, logo, se a gente é orientado para melhor produção, maior produção, gente, tem resultado, tá? Então, você prefere viver uma vida sem resultado ou você prefere viver uma vida com resultado? Muitas vezes o resultado não depende de você e se não depende de você, você nada pode fazer. Então, você tem uma vida sem resultado. Agora, se você fala assim, não, eu quero construir esse resultado, você toma o controle da sua vida. E aí a sua experiência,
a qualidade da sua vida muda completamente. E aí, o que você está achando desse conteúdo? Está fazendo sentido para você? Comenta aqui, põe aqui quais são as suas dúvidas sobre esse assunto, o que você quer colocar de sugestão. Coloca aqui embaixo desse vídeo e eu vou fazer um convite para você. Agora nós temos um grupo de Telegram, porque nesse grupo de Telegram a intenção é a gente sempre avisar você dos conteúdos que a gente está produzindo, né? Porque eu não sei se você sabe, mas Instagram, Facebook e o próprio YouTube, eles não distribuem conteúdo, ou seja, não adianta nada eu produzir o conteúdo e colocar, porque na verdade essas mídias elas querem receber dinheiro para distribuir para as pessoas. Mesmo que você seja um seguidor, mesmo que você seja um assinante, não necessariamente você vai receber a novidade, a informação de que tem um conteúdo novo. Mas no Instagram, pelo menos até o momento que eu estou falando, a gente tem 100% de distribuição da mensagem, ou seja, se você está lá, eu mando uma mensagem, você vai receber, tá? Então, por isso que o Telegram é muito bacana. Se você não sabe o que é, Telegram, o WhatsApp é melhorado e tem compartilhamento de arquivos maiores, você tem possibilidade de ouvir os áudios mais rápido, né? Tem gente que fala muito lento, ou tem assuntos que você consegue entender mais rápido, se acelera lá. Então, enfim, se você gostou, curte, comenta, compartilha, manda essa mensagem pra frente que você vai estar me ajudando mais a continuar produzindo conteúdo, porque dá trabalho, produzir conteúdo dá muito trabalho. Então, é isso, beijo, até a próxima.